Uma boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa casa, que é uma casa de oração, onde viemos pegar a luz, a paz e o amor. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é a variedade dos recursos psíquicos que forja o bom médium, mas sim a sinceridade e o amor com que se devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes, quando canalizadas para o amparo dos sofredores e o esclarecimento dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transformam-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade, e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há no além e no mundo enfermos do corpo, os doentes da alma, reclamando da atenção sincera no clima da discrição. Muitas vezes, a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém. Uma boa palestra a todos. Que assim seja. A abrir a câmara da nossa intimidade para sentir a presença divina junto a nós. Que nesta noite possamos receber esta mensagem com o nosso terreno fértil, a fim de que tenhamos as melhores condições para administrar os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa caminhada na presente reencarnação. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. A nossa gratidão, Senhor, nossa gratidão a Jesus, ao mentor espiritual dessa casa espírita, e assim pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco nós temos a alegria de receber a Lúcia Helena, trabalhadora ali no Centro Espírita Allan Kardec, que hoje nos brinda aqui com a sua presença e com a sua mensagem. Muito obrigado.
Boa noite a todos, queridos amigos, nesta casa que sempre acolhe a gente com tanto carinho, com tantas boas vibrações. Na noite de hoje trazemos uma proposta de autorreflexão sobre o tema Identidade Espírita. Vamos refletir um pouco sobre o quanto somos espíritas. Somos espíritas ou somos espiritualistas? O espiritualista é aquele indivíduo que acredita em a morte. Ele não sabe explicar o que, funciona através deste planeta abençoado as condições que necessitamos para o nosso desenvolvimento espiritual. Fala-nos também os fundamentos do Espiritismo a respeito da existência e imortalidade da alma, que é o que nos diferencia dos espiritualistas, porque enquanto acreditam no sono eterno, no céu e no inferno, muitas vezes deixando de questionar onde estaria a justiça de Deus, quando uma mãe amantíssima, boa, vai para o céu e o seu filho, que teve muitas dificuldades morais na vida, vai para o inferno. Que céu é este que esse Deus colocado desta forma pode trazer conforto a essa mãe? Então a existência e a imortalidade da alma nos dão esse conforto espiritual de sabermos que por mais que tenhamos errado, que por mais que tenhamos cometido injustiças, nós teremos oportunidades de repensar, de estudar, de refletir, e poderemos nos comprometer no retorno a uma nova encarnação. E assim a vida continua ad eternum. Não num inferno ad eternum e não num céu ad eternum, mas nas oportunidades justas e amorosas que Deus nos permite. Os fundamentos do Espiritismo tratam também sobre a comunicabilidade dos espíritos. E horas, isto não é notícia nova. Não nasce a mediunidade com o Espiritismo, porque a mediunidade já vem desde das primeiras civilizações do nosso planeta, através de pitonisas, através de tantos títulos que se dão às pessoas que têm essa condição de se comunicar com a espiritualidade, nas mais diversas civilizações, nas mais diversas crenças. Mas o Espiritismo, através de um estudo científico, ele comprova que isto que antes tinha vários nomes não passa da comunicação orgânica e natural dos espíritos através de um ser que está reencarnado e que se torna médium, que se torna a ponte entre a espiritualidade e nós. Fala também nos fundamentos do Espiritismo sobre a pluralidade das existências. Nós já fomos, nós somos e nós seremos. Fomos aqueles que há mais de 2000 anos atrás atiramos pedras. Fomos aqueles que participamos das maiores barbáries da humanidade, diversas guerras, pelos mais variados motivos. Fomos muitas coisas e fomos também pessoas de bem.
nesta encarnação, neste momento em que vivemos, que sabemos que hoje é o nosso melhor momento, podemos dispor desses talentos para o bem comum e para o desenvolvimento de outros talentos nossos, que venham a fazer com que a gente cresça e evolua enquanto espíritos. E seremos um dia anjos, estaremos no grau evolutivo da angelitude, cada um a seu tempo, cada um no seu momento, cada um trazendo consigo a sua história. E ainda temos mais um item, que é a pluralidade dos mundos habitados. Não estamos sós neste universo. Aliás, que não é só um universo, são vários universos. E nossa mente, nossa capacidade não consegue nem compreender quantos universos hão de existir por aí. Porque para nós um cosmo, a Via Láctea, já é tanta coisa. Mas a pluralidade dos mundos habitados vem nos dizer que existem mundos dos mais variados níveis. Vão existir mundos onde seres estão reencarnando no princípio da sua evolução, irmãos em estado primitivo. Mundos onde já não há necessidade desta matéria, já são mais densos, já são mais fluidos. E mundos onde habitam os espíritos de elevado poder, de seres mais elevados do que nós, aqueles que chamamos dos anjos ou em estado de angelitude. Mas será que conhecer, através do estudo do Espiritismo, esses 5 fundamentos são capazes de nos tornar espíritas? Podemos dizer que daí então somos espíritas, porque conhecemos cada um dos 5 fundamentos. Se analisarmos, se fizermos uma analogia com as outras escolas religiosas, podemos nos questionar interiormente se somos ou não espíritas. Veja bem, os muçulmanos, por exemplo, e aqui eu vou citar exemplos de escolas religiosas com as quais a gente convive através dos noticiários e através da história também. Então não é nenhuma menção frívola. Voltando, os muçulmanos, eles acreditam em Alá de uma forma fervorosa, a tal ponto que são capazes de colocar em seu próprio corpo bombas para servir a Alá. A Igreja Católica, ou os cristãos, durante esses 2000 anos, vamos prestar atenção no que aconteceu? As cruzadas, os assassinatos, tanta barbárie aconteceu num propósito de servir a Igreja e, consequentemente, a Deus. Mas este irmão que, ao jogar um outro irmão na fogueira em nome de Deus, servindo a sua crença e a sua religião, tem os mesmos princípios dogmáticos do que São Francisco de Assis. Compreendem que é o bom religioso e o religioso que ainda está em crescimento. E nós somos assim. Então não podemos exigir além da nossa capacidade, mas temos que nos esforçar para que possamos dar saltos na nossa própria evolução. O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, classifica os tipos de espíritas de uma forma bem pedagógica. Ele cita que existem 4 tipos de espíritas. Os espíritas experimentadores, aqueles que adentram a casa espírita com o objetivo de ver os fenômenos. Eles querem receber mensagens, eles querem ver manifestações acontecendo e acabam não ficando, porque as coisas
dentro de uma casa espírita não acontecem dessa forma. Os espíritas imperfeitos são aqueles que já até estudam, participam dos grupos de estudo, vêm às palestras, porém eles apenas contemplam a filosofia. Eles não levam a filosofia para dentro de si como uma forma de modificação moral. Eles estudam, acham bonito, e eles, inclusive, consideram a caridade cristã como uma bela máxima, segundo o Livro dos Médiuns. O terceiro tipo de espírita são os exaltados. São aqueles que se entregam apaixonadamente pela doutrina, mas não pelos seus fundamentos, mas pelo que ela lhe oferece. Então, buscando conhecimento para saciar sua curiosidade, aceitam qualquer tipo de literatura, sem um crivo de análise se aquele espírito que está ali passando a mensagem está falando uma coisa que está dentro dos fundamentos de Allan Kardec, dos fundamentos trazidos pelos espíritos. Ele é afoito e ele pode se perder, porque os espíritos obsessores, eles ficam de olho nesses indivíduos que têm essa busca sem freio e sem filtro. E por fim, trata o Livro dos Médiuns sobre os espíritas verdadeiros ou os cristãos, que eles praticam e aceitam a moral, os preceitos cristãos, e assim trazem os fundamentos, os 5 fundamentos como seus pilares. É um trabalho árduo, difícil, que a gente às vezes não consegue numa única encarnação trazer para dentro de si todo esse conhecimento e transformá-lo em dínamo para a nossa evolução. E a gente passa durante esse processo das várias reencarnações por uma construção de conhecimentos das nossas experiências, mas junto delas vem esses potes interiores que nós trazemos, o pote do rancor, o pote do desespero. O que estamos fazendo nada mais é do que fomentando essas más tendências que nós fazemos dentro de nós. E vem a proposta da identidade espírita nos fazer compreender que nós precisamos sim vencer nossas más tendências. E nós temos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, passagens de Jesus em suas ações, quando se encontrava em situação que as pessoas o colocavam para ver se ele ia ter tal atitude, se ele ia ter tal fala. E Jesus sempre pleno, equilibrado, centrado, lhes respondia. E é isso que a identidade espírita busca em nós, essa plenitude diante da vida. Mas as nossas ações são muito fáceis, porque a gente pode sair já com o briefing de como será o nosso dia. Hoje eu vou procurar não ter problemas com ninguém, vou ser mais paciente, enfim. Vou encontrar aquela pessoa com quem eu tenho um problema, mas vou tentar me manter quietinho. Só que o que a gente não conta são com o que vem do outro lado, como as pessoas vão agir com a gente. E aí vem as nossas reações. Por mais brifado que a gente saia de casa, sempre haverá uma pedra no caminho, sempre haverá um carro nos cortando, sempre haverá alguém resmungando, e a nossa reação diante disso vai falar muito mais sobre nós do que as nossas próprias ações. Temos que cuidar com as nossas reações, porque elas trazem de dentro de nós tudo aquilo que nós realmente somos, que nós não estamos preparados. E a questão da mudança também fala a respeito do perdão. Quando começamos a aprender que aquele que nos fere, que nos magoa, que nos traz tristeza,
é um ser que precisa de amor, porque quando ele nos fere é porque ele está ferido, ele vem descontar na gente. Quando ele nos agride é porque ele foi agredido em algum momento, e essa é a única maneira que ele tem de agir. E se a gente muda esse olhar a respeito daqueles com quem a gente tem as nossas desavenças, a gente começa a trazer o olhar da empatia e do perdão. E eu trago aqui para vocês o exemplo de uma trabalhadora do nosso grupo Tricotando Amor, do Centro Espírita Allan Kardec, que ela nos contou o ano passado que sofreu um assalto. Ela estava andando de bicicleta, com a cestinha, com a bolsa na cestinha, e passa um rapaz também de bicicleta, pega a cestinha, pega a bolsa e sai correndo. E ela, desesperada, grita, pede socorro, enfim. A polícia pega o rapaz no flagrante e leva para a delegacia. Ela tem que ir para a delegacia fazer o BO. E ela ainda está quieta, mas naquele estágio, assim, de desequilíbrio emocional, diante do que ela viu. Até a hora que ela se depara com ele. E a primeira pergunta que o delegado faz é: você tem direito a uma ligação, para quem você quer ligar? E ele diz: para minha mãe. Ali, a nossa querida amiga de trabalho desmontou. Ela desmontou porque ela viu ali um ser frágil, tanto quanto ela, mas cujas experiências de vida não lhe trouxeram boas oportunidades para que ele aflorasse os seus talentos, mas sim as suas más tendências. E ela, naquele mesmo instante, pegou a mão dele e disse: meu filho, não faz mais isso, pensa na sua mãe, pensa na dor que se está causando para ela. Busca um novo caminho, porque este nada vai lhe servir. E ali eu vi o exemplo de alguém que traz esta identidade espírita que nós tanto buscamos. Porque é quando a gente tem na reação que é de acalentar, de envolver aquele que também está em sofrimento. Jesus no nosso coração. Por isso que a gente tem que compactuar com as propostas trazidas por Kardec, mas acima de tudo, praticar. E será que nós estamos praticando aquilo que a gente tem aprendido? Será que, se a gente fizer uma autoanálise agora, a gente tem praticado? Ou será que a gente continua achando que somos a última bolacha do pacote, a mais importante, a intocável? No livro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu aconselho vocês a leitura do capítulo 20, Missão do Espírita, é o título da mensagem trazida por Erasto, no item 4. É uma linda mensagem em que Erasto nos convida a esta missão do espírita, a esta identidade espírita. E eu pincelei algumas falas dele para poder ilustrar essa nossa conversa e a nossa reflexão. E ele diz que, ante as tempestades, conforta-se com a reencarnação. Todos nós trazemos as tempestades interiores e o Espiritismo nos dá esse conforto da reencarnação. Hoje o que estamos passando é por causa de alguma coisa que fizemos anteriormente, mas que, se a gente conseguir vencer, nós vamos para um patamar melhor. É o bem sofrer trazido no capítulo 5 do Evangelho. Ele fala que a elevação do espírito acontece conforme suporte suas provas. É a resignação. Quando a gente aprende que vai doer, claro que vai doer, mas a gente tem